Olá pessoal, hoje a gente vai ver aqui como calcular raízes de algumas funções no Wolfram Matemática. Então, para calcular raízes de funções, existem diversas formas, né? Dentre elas, o que a gente vai abordar aqui vai ser utilizando o comando findRoots, que é uma solução numérica para essa raiz. Tem o comando solve, que a gente vai também utilizar, que é a solução exata, né? Ele vai dar a solução exata. E tem outros comandos que eu não vou abordar aqui, mas que são o nsolve, uma solução numérica também, e o solve always, né? Então, começando aqui, para a gente ver a raiz das funções, vamos definir então uma função que depende de x, né? Que a gente vai colocar ela como sendo x ao quadrado menos 1. Né? Então, aqui o que a gente fez? Como a gente sabe, né, como a gente viu nas aulas anteriores, para definir uma função, a gente tem que colocar então dessa forma. Né? Então, uma função f, ela vai depender do parâmetro x. Né? Aqui, então, você dá o colchete e coloca o x e um underline embaixo para indicar que x é o parâmetro dessa função. E na igualdade, a gente coloca dois pontos igual e escreve a expressão, né? Escreve a nossa função, que no caso aqui é x ao quadrado menos 1. E esse ponto e vírgula aqui é simplesmente para quando rodar não aparecer aqui embaixo novamente, né? Esse x ao quadrado menos 1. Então, o que a gente quer? A gente quer achar, então, as raízes dessa função. Vamos, primeiramente, né, para a gente ver aqui, vamos plotar essa função. Então, a gente vai dar o comando plot, né, como a gente também já viu nas aulas anteriores. Então, eu vou dar plot a função f de x com o x variando de menos 2 a 2. Então, quando a gente der Shift Enter, aqui não vai ir, né? Porque a gente não deu Shift Enter no F, né? Então, quando a gente dá Shift Enter Shift Enter no F, na função F, e roda, então, esse plot, né? A gente vai ter, então, o plot dessa função x ao quadrado menos 1 de menos 2 a 2, que é que a gente colocou aqui, nesse parâmetro x, variando de menos 2 a 2. Então, a gente fica com essa expressão. Daqui a gente já percebe, né, que a gente vai ter essas soluções, né, a gente vê diretamente que as raízes dessa função é menos 1 e 1, né, dessa forma. Então, a gente vai ver como que a gente obtém essas raízes utilizando esses comandos solve e findRoots. Né? Então, vamos começar pelo comando solve. Para a gente resolver, então, para a gente obter a raiz dessa função, a gente vai dar, então, primeiramente o comando solve, né, lembrando da letra maiúscula, coloca entre colchetes, então vai resolver quem? Eu vou resolver f de x, né? Então essa função de x igual a zero. Né? Então quando eu fizer isso daqui, né, e der o Shift Enter, ele vai resolver então essa expressão x ao quadrado menos 1 igual a zero, ou seja, o x ele vai poder ser menos 1 ou o x ele vai poder ser 1. Aqui note que as soluções saem, todas as soluções, né, já saem numa lista. Né? Então ele faz uma lista com essas soluções. Né? Outra forma, né, como eu disse anteriormente, é utilizando o find roots, que é desse jeito daqui, entre colchetes. E no find roots a gente não vai colocar então essa expressão de igual a zero, né? Então ele simplesmente você vai colocar aqui, né, f de x, e ele automaticamente vai considerar, né, que isso daqui já está igualado a zero para encontrar essas raízes. Só que outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, que aqui é uma solução numérica, né, esse find roots. Então, se você tiver com uma função muito complicada, você vai, de qualquer forma, né, independente da função, você tem que dar, para esse cálculo numérico, você tem que dar um valor inicial a partir do qual ele vai procurar a raiz. Se você tiver com uma função muito complicada, se você der um chute, digamos assim, do ponto inicial, que ele vai começar a procurar a raiz, um chute não muito bom, ele pode acabar divergindo e não vai encontrar essa solução. Então tem que tomar cuidado com isso. E para a gente colocar esse, digamos, chute inicial, né, então eu vou colocar aqui x 0.5. Né? Então a gente coloca dessa forma. Então vai começar a procurar a raiz a partir de 0.5. Quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que ele vai encontrar essa raiz 1, né? Então, que é justamente essa raiz que aparece aqui, e que ele dá aqui no solve, né? E ele encontra aqui e fica com um ponto aqui, porque isso daqui é uma solução numérica, né? Então, ele aparece esse ponto aqui, né? Para indicar que está uma solução numérica. E a gente também pode achar outra raiz, né? Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, simplesmente colocando um ponto inicial menos 0.5, né? Então, colocando esse ponto inicial menos 0.5, a gente vai dar o Shift Enter e a gente vai obter, então, essa raiz, que é essa raiz daqui, o menos 1. Né? Então, outra coisa que a gente pode fazer
é utilizar esse find roots para encontrar interseções de curvas, por exemplo, interseções de funções. Então, como que a gente faz isso? Aqui eu vou fazer um novo coisa aqui, eu vou escrever duas funções, dessa forma daqui, né, para a gente começar um outro tópico aqui. Então agora, além da função f de x, eu vou definir uma função que vai ser j de x. Então a gente faz isso dessa forma, como eu indiquei anteriormente. Então eu vou dizer que essa função ela vai ser x, simplesmente x. Dou ponto e vírgula para não rodar, não aparecer aqui embaixo o output, né? E o que a gente pode fazer é o seguinte, utilizando o comando find roots, entre colchetes, a gente pode dizer, encontre a interseção entre a função f de x e j de x. Aqui eu já vou compilar essa j de x, e para a gente fazer isso, a gente vai então colocar aqui f de x igual a nosso j de x, e eu vou ter que colocar esse ponto inicial a partir do qual ele vai procurar essa interseção. E eu vou colocar aqui, primeiro, menos 0,5, né? Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vai ver que ele vai encontrar uma solução que dá essa interseção, que é nesse ponto daqui, menos 0,6, e vários números aqui na direita. E eu vou copiar e colar novamente. Como eu sei que já tem duas interseções, eu vou copiar e colar. E eu vou colocar, então, aqui agora, nesse chute inicial, 1. Né? Então, quando eu der o Shift Enter, ele vai encontrar uma outra raiz que vai ser 1,6. A gente pode verificar se isso tá correto, né? Simplesmente plotando essas duas equações. Então, como que a gente faz isso? Para plotar duas equações ao mesmo tempo, a gente dá o comando plot, abre chaves, coloca a primeira função, que vai ser o nosso f de x, que a gente definiu, a segunda função, que vai ser o nosso j de x, e a gente dá uma vírgula aqui e coloca esse parâmetro x variando de menos 2 a 2, né, para ele fazer o plot, com x entre menos 2 e 2. Quando a gente dá o Shift Enter, a gente vai ter essas duas equações, esses dois gráficos, né? Então, a gente vai ter o gráfico laranja, que é igual a y igual a x, e o gráfico azul é o x ao quadrado menos 1. Né? Então, aqui a gente já percebe essas duas interseções, e de fato aqui a gente já vê que essas interseções vão estar correndo aqui em menos 0,6, né? A gente consegue ver mais ou menos aqui, né? 0,6, e aqui 1,6, né? Então, 1,6 é essa interseção daqui. E o outro jeito de resolver é com o solve, né? Então, simplesmente dando o comando solve, e escreve a mesma forma, né? f de x igual a j de x, e aqui, dando o Shift Enter, a gente vai obter já diretamente essas duas soluções, mas aqui de cara a gente não vê que são essas mesmas soluções, né? Menos 0,6 e 1,6. Para a gente ver isso, a gente pode simplesmente utilizar um comando, né? Então eu vou copiar e colar essa primeira raiz aqui, essa primeira igualdade, né? Essa primeira x, que dá a igualdade das curvas. E a gente pode usar o comando n maiúsculo, né? Que dá o quê? Dá o valor numérico, como aparece aqui embaixo. Então, quando eu coloco essa primeira raiz aqui e fazendo essa mesma coisa para a segunda raiz, a gente vai obter o valor numérico delas. Então, o valor numérico disso daqui é menos 0,6 e o valor numérico da outra é 1,61, que é justamente, então, isso daqui, menos 0,6, 1,61. Então, de fato, está encontrando essas soluções. Outra coisa que a gente pode fazer é soluções simultâneas. Né? O que eu quero dizer com soluções simultâneas? Então, essas soluções simultâneas são, eu vou dar uma série de expressões, de equações, uma série de funções, né, digamos, uma série de funções, e ele vai encontrar as raízes de todas essas funções juntas. Então, como assim? Né? Então, ele já vai dar o resultado da raiz de cada função. Né? Então, para fazer isso, a gente vai utilizar o find root, desse jeito. E aqui, por exemplo, aqui a gente vai utilizar duas funções, mas vocês podem utilizar mais funções. Eu vou, então, dar as chaves. E aqui eu vou escrever a primeira função, que vai ser x ao cubo menos 5, vírgula. E a segunda função vai ser y elevado ao quadrado menos 1. E o que a gente vai querer? A gente vai querer, então, que o x, ele comece a procurar, então, essa raiz em menos 0,5, e o y
ele procure essa raiz também em menos 0,5, né? Começando em menos 0,5. Quando dá Shift Enter, ele vai obter, então, essas duas raízes daqui. Essa raiz x que satisfaz essa equação, né? E essa outra raiz aqui que satisfaz essa daqui. E sempre tomando cuidado, né? Que isso daqui é um cálculo numérico, então você vai ter que dar esse valor inicial, né? E tomar cuidado com esse valor, esse ponto de partida, né? Porque pode, às vezes, divergir se for uma função muito complicada. E outra coisa aqui que eu fiz, que eu não comentei nas aulas anteriores, é colocar, então, esse, por exemplo, aqui, o x ao cubo, né? Então, como que eu coloco isso daqui em cima? Uma forma é simplesmente abrir a paleta aqui, o assistente de matemática, isso daqui, e utilizar esse quadradinho daqui, né? E outra forma é simplesmente pelo atalho, você seleciona e dá um Ctrl 6. Então, quando você der Ctrl 6, ele vai te mandar lá para cima e você coloca esse 3 aqui. Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.